Uma garota negra estava limpando o escritório quando o milionário a notou e, quando descobriu o porquê, ele chorou. "O que diabos você está fazendo aqui?" A voz de Daniel Richardson ecoou pelo escritório tranquilo no 42º andar quando viu a pequena figura ajoelhada no chão de mármore, esfregando vigorosamente uma mancha não existente. A menina levantou a cabeça lentamente, seus grandes e expressivos olhos encontrando o dele sem medo, embora suas pequenas mãos tenham trepado levemente enquanto ela segurava as roupas úmidas. "Estou limpando, senhor", ela respondeu com uma voz muito clara para alguém que não poderia ter mais de 8 anos. A senhora Johnson disse que, se eu fizesse um bom trabalho, eu poderia dormir na despensa hoje à noite. Daniel, presidente da Richardson and Associates, uma das maiores empresas de consultoria financeira de Nova York, sentiu um calafrio escorrer pela espinha. Foram 2 da manhã de uma sexta-feira e ele havia retornado ao escritório apenas para pegar alguns documentos esquecidos. "Seu nome é Isabella, senhor. Isabella Turner. Tenho 8 anos e meio de idade." Ela respondeu, com uma precisão que fez a agitação do estômago de Daniel. "Sei como limpar, organizar papéis e estou muito quieto quando durmo", disse a senhora Johnson. "Isso é importante." A calma com que a garota recitou essas informações atingiu Daniel como um soco. Durante seus 43 anos de vida, ele construiu um império financeiro baseado em números frios e calculado decisões, mas nunca havia encontrado uma situação que desafiou tanto sua compreensão da realidade. "Isabella, onde estão seus pais?" Daniel se agachou na frente dela, percebendo o quão grande eram as roupas e o quão gastos seus tênis estavam. "Minha mãe trabalha no turno da noite no hospital", Isabella respondeu, retornando a esfregar o chão. "Ela é uma enfermeira, mas disse que não pode me levar para casa por quê? Porque as coisas são complicadas lá." Daniel olhou em volta do luxuoso escritório com sua vista panorâmica do Central Park, depois de volta para sua garota, que trabalha com movimentos muito precisos para a idade dela. Algo não fazia sentido. "E a senhora Johnson? Quem é ela?" Isabella parou de limpar e olhou para ele com uma expressão que exaustão e resignação mista. "Ela é a supervisora de limpeza", disse ela. "Minha mãe deve estar agradecida por ter um emprego aqui e que devo aprender como as coisas funcionam em tenra idade." As palavras ecoaram na mente de Daniel, enquanto ele observava Isabella voltar ao trabalho dela. Margaret Johnson era conhecida por sua eficiência impecável, mas também por sua atitude particular em relação aos funcionários minoritários. Daniel sempre ignorou os comentários sutis, concentrando-se apenas nos resultados. "Isabella, você já fez isso antes?" ele perguntou, sua voz mais suave. "Algumas vezes", ela admitiu. "Quando minha mãe não pode me deixar em outro lugar", disse a senhora Johnson, "é melhor eu aprender a ser útil desde tenra idade, porque ela hesitou. "Porque o quê?" Isabella olhou para ele com maturidade assustadora. "Porque pessoas como eu precisam trabalhar 2 vezes mais para obter metade." Daniel sentiu a raiva começar a ferver em suas veias, mas permaneceu calmo. Durante anos, ele era o executivo típico, focado apenas em números, mas algo na dignidade tranquila dessa garota estava despertando uma parte dele que ele não sabia que existia. "Isabella, solte esse trapo", ele disse, em vez de estender a mão. "Você não deveria estar aqui." Ela olhou para ele desconfiada, como se adultos prometessem coisas melhores fossem territórios perigosos. "Mas se eu não terminar, a senhora Johnson ficará brava com minha mãe. E minha mãe precisa deste trabalho." A simplicidade dessa explicação atingiu Daniel como uma revelação. Aqui estava uma criança de 8 anos carregando o peso de proteger o trabalho de sua mãe, trabalhando em um escritório corporativo no meio da noite. E tudo isso estava acontecendo sob o telhado de sua própria empresa.
Quando Daniel processou a situação, algo em seus olhos mudou. Pela primeira vez em décadas, ele não estava pensando em lucros ou estratégias, ele estava pensando em justiça. Isabela, ele disse, sua voz carregada com uma determinação que até a garotinha podia sentir. Acho que você e eu precisamos ter uma conversa muito séria com a senhora Johnson. O que Daniel não podia imaginar foi que essa conversa revelaria uma rede de exploração que foi muito além do que seus olhos podiam ver. E aquele pequeno Isabela detinha segredos que transformariam não apenas sua companhia, mas a maneira como ele viu o mundo. Se você sentir a mesma indignação que sobrecarregou Daniel naquele momento, assine o canal para descobrir como uma única noite pode mudar completamente o destino de duas pessoas e expor verdades que alguns preferem se manter enterrado para sempre. No dia seguinte, Daniel chegou ao escritório 2 horas antes do habitual. Sua conversa com Isabela durou até às 4 da manhã, e cada palavra que a garota disse ecoou em sua mente como um alarme que ele não conseguia desligar. Sr. Richardson, Margaret Johnson, apareceu na porta do escritório às 7h15. Sua postura rígida e sua expressão controlavam. Ouvi dizer que houve um mal-entendido na noite passada. Daniel olhou para os olhos dos relatórios que estava fingindo ler. Mal-entendido? É isso que você chama de uma garota de 8 anos trabalhando no meu escritório às 2 horas da manhã? Margaret ajustou os óculos com um movimento calculado. A mãe da menina, enfermeira Carla Turner, implorou que deixasse a filha ficar aqui por algumas horas, enquanto trabalhava em turnos extras no hospital. Eu pensei que ensinar a responsabilidade em tenra idade seria educacional. Educacional? Daniel repetiu a palavra como se estivesse provando algo amargo. E que tipo de educação, exatamente, você estava fornecendo, Sr. Richardson? Com todo o devido respeito. A voz de Margaret assumiu um tom condescendente que Daniel nunca havia notado antes. Pessoas como a família Turner precisam aprender que nada na vida é gratuito. Estou oferecendo a essa garota a oportunidade de entender o valor do trabalho. Daniel se inclinou para trás na cadeira, vendo Margaret escolher suas palavras com cuidado. Durante os 8 anos em que ela supervisionou os serviços de limpeza, ele sempre a considerou eficiente e dedicada. Agora ele percebeu que havia confundido a crueldade sistemática com a competência. E onde exatamente você cresceu, Margaret? Daniel perguntou, sua voz perigosamente calma. Em Connecticut, senhor. Meu pai era. Ela hesitou, percebendo a armadilha na pergunta. Deixe-me adivinhar. Advogado? Doutor? Contador? Daniel se inclinou para a frente. Alguém que nunca precisou de uma criança de 8 anos para trabalhar para manter um teto sobre a cabeça da família. Margaret endireitou os ombros, sua máscara de polidez começando a escorregar. Sr. Richardson, não vejo como minha formação em família se relaciona com a necessidade de manter padrões disciplinares adequados entre os funcionários subordinados. Funcionários subordinados? Daniel repetiu lentamente. Isabela tem 8 anos, Margaret. Ela não é uma funcionária. Ela é criança. Uma criança que precisa aprender seu lugar na hierarquia social. Margaret replicou. Sua voz ganhou uma firmeza que revelou seus verdadeiros pensamentos. Sr. Richardson, você construiu esse império entendendo que há pessoas que dão ordens e pessoas que obedecem. Estou simplesmente garantindo que a próxima geração entenda essa realidade. Daniel sentiu algo frio percorrendo suas veias. Lá estava, a verdade fria e dura. Margaret não viu Isabela como uma criança vulnerável, mas como alguém que precisava aprender seu lugar. E aquele lugar em sua mente estava eternamente abaixo de pessoas como elas. Margaret, onde está a Carla Turner agora? Trabalhando no Hospital Geral, senhor. Turno duplo para sobreviver.
Ela é uma mulher trabalhadora. A maneira como Margaret disse que trabalhava duro com camadas de significado que Daniel agora poderia decifrar. Não foi um elogio, foi uma categorização. E onde está Isabela quando sua mãe trabalha naqueles turnos duplos? Margaret hesitou pela primeira vez. Bem, há um programa social na comunidade, mas é frequentado por pessoas da mesma classe social. Eu pensei que expor a garota a um ambiente mais refinado seria benéfico para o seu desenvolvimento. Daniel subiu lentamente, caminhando até a janela, com vista para o Central Park. Abaixo, as crianças brincavam em playgrounds caros, enquanto suas babás, muitas delas pretas, como Carla Turner, assistido à distância. Margaret, você tem filhos? Margaret? Não, senhor. Dediquei minha vida à minha carreira. Então, explique algo para mim. Daniel se virou para encará-la. Como exatamente você se tornou um especialista em desenvolvimento infantil para crianças de famílias que desprezam claramente? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Margaret abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora de água. Sr. Richardson, acho que você está entendendo mal minhas intenções. Daniel interrompeu suas intenções. Devam ensinar uma garota de 8 anos que pessoas como ela existem para servir pessoas como nós, correto? Margaret levantou o queixo desafiadoramente. Sr. Richardson, o mundo real tem hierarquias. Não vejo um problema em preparar as pessoas para aceitar seu lugar nessas hierarquias. Lá estava, a confissão completa, falada com a calma de alguém que acredita que está conversando com alguém que compartilha seus valores. Daniel voltou para mim, para a mesa, e pegou o telefone. Jennifer, eu preciso que você cancele todos os meus compromissos hoje. Algo urgente surgiu. Margaret franziu a testa. Sr. Richardson, espero que você não tome decisões precipitadas com base em Margaret. Daniel interrompeu, sua voz carregada com uma intensidade que ela nunca tinha ouvido antes. Você acabou de me revelar exatamente quem você é. E agora vou mostrar exatamente quem posso ser. Quando Margaret deixou seu escritório, visivelmente abalado, Daniel permaneceu olhando pela janela. Por 43 anos, ele construiu sua vida focando exclusivamente em números, estratégias e lucros. Ele nunca havia percebido quantos Margarets ele havia empregado, quantos Carlas ele havia prejudicado indiretamente e quantos Isabelas sofreram sob seu telhado sem que ele perceba, mas agora ele havia notado. E quando Daniel Richardson notou alguma coisa, ele agiu. O que Margaret Johnson não conseguia imaginar era que a conversa deles havia despertado algo em Daniel que estava inativo por décadas, não apenas indignação, mas um senso de justiça que ele pensou ter perdido nos corredores frios do mundo corporativo. Toda palavra condescendente que ela proferiu estava alimentando uma determinação que ela nunca conseguia entender. 3 dias se passaram desde sua conversa com Margaret, e Daniel não conseguiu tirar Isabela de sua mente. Toda vez que ele caminhava pelos corredores da empresa, ele viu apenas números em planilhas, onde deveria ter visto pessoas reais com famílias e histórias. Jennifer, sua secretária, ligou. Preciso de uma reunião com toda a equipe de recursos humanos hoje às 3 horas. Sr. Richardson, isso é incomum. Posso perguntar por quê? Daniel hesitou. Auditoria interna. Preciso entender melhor nossos protocolos de contratação. Aos trimestres às 3. Daniel dirigiu até o Hospital Geral. Encontrar Carla Turner não foi difícil. Uma enfermeira negra exausta que corre entre os pacientes no turno da tarde, exatamente como Margaret havia descrito com tanta desdém. Enfermeira Turner? Daniel se aproximou durante uma pausa. Sou Daniel Richardson, de Richardson e Associados, o rosto de Carla contorcido com medo instantâneo. Sr. Richardson, se isso é sobre Isabela, posso explicar.
Ela não vai te incomodar mais. Eu prometo, disse Margaret. Margaret disse: o quê? Daniel sentiu a raiva familiar subindo de que, se Isabela fosse visto lá novamente, eu perderia minha recomendação para o programa de enfermagem avançado. Carla olhou em volta nervosamente. Senhor, eu sei que não deveria ter deixado ela ficar lá, mas não tinha outra escolha. O programa social fecha às 6 e eu trabalho até às 10. Daniel processou as informações. Margaret não havia apenas explorado uma criança. Ela tinha usado chantagem para silenciar a mãe. Carla, posso chamar? Loacim? Ela assentiu nervosamente. Margaret não tem autoridade para cancelar as recomendações acadêmicas. Isso veio pelo meu escritório? Ela disse que tinha autoridade completa sobre as decisões de recursos humanos. Daniel sentiu as peças caindo no lugar. Carla, você assinaria uma declaração sobre o que Margaret lhe disse? Sr. Richardson, preciso deste trabalho. Isabela precisa que eu tenha esse trabalho. E se eu garantisse que seu trabalho estaria seguro? Mais do que isso, e se eu garantisse que você entraria no programa de enfermagem avançado, independentemente do que Margaret diz? Os olhos de Carla se encheram de lágrimas. Por que você faria isso? Porque sua filha me ensinou algo que eu tinha esquecido. Justiça. De volta ao escritório. A reunião de recursos humanos revelou mais do que Daniel esperava. Além de Margaret, havia um padrão sistemático que ele nunca havia notado antes. Richardson, disse Patricia Miller, gerente de recursos humanos, nossas classificações de diversidade estão tecnicamente dentro da lei. Tecnicamente, Patrícia trocou olhares desconfortáveis com Margaret. Bem, temos funcionários minoritários, mas eles tendem a permanecer em posições específicas. Que tipo de posições específicas? Limpeza, segurança, serviços gerais. Margaret respondeu com a calma praticada. Posições onde podem contribuir adequadamente com base em suas habilidades naturais. Lá estava. Não era apenas sobre Isabela. Era sobre um sistema inteiro que ele construiu sem perceber. E em cargos executivos, o senhor Richardson. Patrícia limpou a garganta. Temos políticas de qualificação estritas. Quais são? O silêncio que se seguiu foi revelando Margaret. Daniel se virou para ela. Você poderia me explicar exatamente o que falta de qualificações, Isabela? Jogue em um playground em vez de limpar escritórios às 2 da manhã? Sr. Richardson, esta é uma situação específica. Quão específicos são as situações de todos os outros funcionários negros que misteriosamente só podem trabalhar em posições apropriadas aqui? Margaret se endireitou, sua máscara de polidez finalmente escorregando completamente. Sr. Richardson, não vejo problema em manter estruturas organizacionais eficientes com base em aptidões naturais e expectativas realistas. Aptidões naturais? Daniel repetiu lentamente. Patrícia, você concorda com a avaliação de Margaret sobre as aptidões naturais? Patrícia hesitou, percebendo que estava entrando em um campo minado. Sr. Richardson? Simulation. Seguimos protocolos estabelecidos. Protocolos estabelecidos por quem? Por Margaret, senhor? Daniel se inclinou para trás, em sua cadeira. Por 8 anos, ele deixou Margaret Johnson implementar um sistema de apartheid corporativo logo abaixo do nariz. Quando a reunião terminou, Daniel ficou em seu escritório. Tarde. Às 9 horas, ele fez uma ligação. Michael, é Daniel Richardson. Eu sei que é tarde, mas preciso contratá-lo para algo urgente. Michael Santos era o melhor investigador corporativo, Daniel sabia. Um advogado brilhante, especializado em casos de discriminação de emprego. Daniel, são 9 relógios à noite. Isso deve ser sério, mais sério do que qualquer coisa que eu já enfrentei. Eu preciso que você investigue minha própria empresa, cada aluguel, toda a promoção, todos os disparos nos últimos 10 anos. Você está me pedindo para encontrar evidências que possam destruir sua empresa. Michael,
Estou pedindo que você encontre evidências que possam salvar minha alma. 2 horas depois, Michael estava em seu escritório com uma equipe de 3 investigadores. Daniel, com base no que você me disse, isso pode ser maior do que imaginamos. Se Margaret implementou um sistema como esse, com sua aprovação implícita. Ela não teve minha aprovação. Ela teve minha negligência. E isso pode ser pior. As implicações legais são enormes. Estamos falando de possíveis processos judiciais nos milhões, investigação federal. Michael, você tem filhos? 2. Seus filhos descobriram que o pai deles construiu uma empresa que impede sistematicamente crianças como Isabela de ter um futuro. O que eles pensariam de você? Michael fechou seu laptop. Vamos encontrar tudo, Daniel. Todo e-mail, toda decisão, todo padrão. Mas você precisa estar preparado. Isso vai doer. Já dói. Enquanto a equipe de Michael trabalhava a noite toda, Daniel olhou pela janela do escritório abaixo. A cidade dormiu, incluindo uma garota de 8 anos, que deveria estar brincando com bonecas, em vez de se preocupar com onde ela dormia na noite seguinte. Pela primeira vez em décadas, Daniel Richardson não estava pensando em lucros ou estratégia corporativa. Ele estava pensando em como explicar a Isabela que o mundo não precisava ser a maneira como Margaret Johnson queria que fosse. O que Margaret não sabia era que toda palavra condescendente que ela proferiu ao longo dos anos estava sendo meticulosamente documentada. Toda decisão discriminatória estava sendo mapeada. Toda a vida que ela afetou estava sendo catalogada. E quando Daniel Richardson decidiu documentar algo, ele o fez com a mesma precisão implacável que usou para construir um império. Só que desta vez, ele estava construindo algo completamente diferente. Ele estava construindo justiça. Na segunda-feira seguinte, Daniel convocou uma reunião extraordinária do Conselho Executivo. Margaret Johnson entrou na sala de conferências às 9 horas da manhã com sua confiança habitual, sem saber que estava entrando diretamente em sua própria execução profissional. Senhores, Daniel começou a se dirigir aos 12 membros do conselho. Hoje, vamos discutir algumas descobertas sobre nossos protocolos de recursos humanos. Margaret se estabeleceu em silêncio, ajustando os óculos com sua arrogância habitual. Ao lado dela, Patricia Miller parecia nervosa, mas Margaret atribuiu isso à pressão natural das apresentações corporativas. Michael. Daniel fez um sinal para o advogado esperando no canto da sala. Você pode começar. Michael Santos abordou o projetor com uma pilha de documentos. Nas últimas 72 horas, realizamos uma auditoria dos processos de contratação desta empresa nos últimos 10 anos. Margaret franziu a testa. Sr. Richardson, não fui informado de nenhuma auditoria. Margaret. Daniel a interrompeu com a calma gelada. Você vai querer ouvir isso em silêncio. A primeira imagem projetada foi devastadora. Um gráfico mostrando que, dos 243 funcionários contratados sob a gerência de Margaret, apenas 17 eram negros, todos atribuídos exclusivamente à limpeza e segurança. Isso é uma coincidência estatística. Margaret começou, mas sua voz já estava tremendo. Michael clicou na próxima tela. Foi um e-mail de Margaret para Patrícia sobre o candidato Williams. Excelentes qualificações, mas precisamos considerar se ele se encaixaria no perfil cultural da equipe. Sugiro direcionar Lu para uma posição mais adequada. O silêncio na sala era ensurdecedor. Margaret ficou pálida instantaneamente. Esse e-mail está fora de contexto. Ela tentou, mas Michael já estava mostrando 15 e-mails semelhantes, tudo com o mesmo idioma codificado para excluir candidatos negros. E agora, Michael continuou incansavelmente as gravações telefônicas. O áudio ecoou pela sala com a voz inconfundível de Margaret. Precisamos de alguém que tenha o perfil certo.
Você sabe, alguém com quem os clientes se sentem confortáveis. Você sabe o que eu quero dizer? Margaret levantou-se abruptamente. Isso é escutas telefônicas ilegais. Tudo feito em equipamentos da empresa durante o horário comercial. Michael sorriu friamente. A propriedade legal de Richardson e associados. Daniel assistiu Margaret começar a entrar em pânico. Por 8 anos, ela operava sua discriminação sistemática, pensando que estava protegida por códigos sutis. Agora, cada palavra estava sendo exibida. E, finalmente, Michael salvou o pior para o último, o caso de Carla Turner. Margaret, visivelmente, se encolheu ao ouvir sua própria voz. Reproduziu a gravação em que ela havia claramente chantageado Carla, forçando uma mãe desesperada a aceitar que sua filha, de 8 anos, trabalharia como mais limpa. Esta é uma configuração. Margaret explodiu, perdendo completamente a compostura. Daniel, você está me sabotando por um incidente isolado. Isolado? Daniel subiu lentamente. 47 famílias prejudicadas sistematicamente. Uma criança de 8 anos forçada a trabalhar. Isso é isolado. Margaret olhou ao redor da sala, procurando apoio. Ela encontrou apenas rostos de desconforto e nojo visível. Os processos de discriminação podem chegar às 8 figuras. Michael continuou. Uma investigação federal é inevitável. Margaret finalmente entendeu. Não era apenas sobre Isabela, era sobre um sistema inteiro de discriminação que ela havia construído, acreditando que ela estava segura por trás de sua posição de poder. Margaret. Daniel a olhou direto nos olhos. Você tem uma escolha. Renunciar agora com uma carta reconhecendo diferenças filosóficas ou face rescisão por causa e ações judiciais de discriminação e trabalho infantil. Trabalho infantil? Ela sussurrou, lágrimas começando a cair, não de arrependimento, mas de raiva de ser exposto. Forçar uma criança de 8 anos a trabalhar em troca de abrigo é exatamente isso. Margaret Johnson deixou a sala carregando apenas sua bolsa, deixando para trás 8 anos de poder que ela usou para perpetuar um sistema que acreditava ser natural. Na porta, ela fez uma última vez, procurando algum sinal de que este era um pesadelo. Daniel a observou sair sem uma palavra de pena. A verdadeira justiça não vem de gritar, mas a partir do frio e sistemático exposição da verdade. Enquanto os membros do conselho processaram o que haviam testemunhado, Daniel pensou em Isabela, que estava na escola naquele momento. Algo que Margaret tentou convencer Carla era um luxo desnecessário para pessoas como elas. O que Margaret nunca poderia imaginar era que sua queda era apenas o começo de algo muito maior. Daniel descobriu que a construção de justiça exigia a mesma precisão incansável que ele usou para construir riqueza. E quando ele aplicou essa precisão a algo, os resultados foram irreversíveis. Mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Não apenas na empresa, mas na vida de uma garota de 8 anos que finalmente descobriria o que significava ter alguém lutando do lado dela. 6 meses depois, Daniel estava no mesmo escritório em que tudo começou, mas agora tudo estava diferente. Pela janela, ele podia ver Isabela tocando no parque do outro lado da rua, não como criança que trabalha, mas como qualquer criança de 8 anos deveria ser, livre, rindo apenas sendo criança. A transformação em Richardson e associados foi radical. A nova diretora de recursos humanos, Carla Turner, sim, a mesma enfermeira Margaret, havia chantageado, implementou políticas que se tornaram um modelo nacional para outras empresas. Senior Richardson. Jennifer, sua secretária, entrou com uma pasta. Os resultados da auditoria de diversidade do semestre estão dentro. Daniel abriu os documentos e sorriu. Em 6 meses, a empresa contratou 42 novos funcionários, 31 dos quais
eram de minorias étnicas, todas em posições executivas e técnicas baseadas puramente em mérito e qualificações. E há mais, Jennifer continuou. A revista Forbes quer fazer uma história sobre nossa transformação corporativa. Parece que outras empresas estão copiando nosso modelo. Do outro lado da cidade, Margaret Johnson estava saindo, sua terceira entrevista de emprego fracassada da semana. Sua reputação no mundo corporativo havia se tornado tóxico depois que seus métodos discriminatórios foram expostos. Os processos movidos pelas famílias que ela havia prejudicado o custo de suas economias e sua casa. Infelizmente, não temos uma posição certa para você, disse o último entrevistador, usando exatamente o mesmo tipo de linguagem codificada que ela mesma havia empregado. Ironicamente, Margaret agora sabia exatamente como era ser julgado, não por suas qualificações, mas em vieses sutis e sistemáticos. Enquanto isso, Carla Turner estava em seu novo em seu novo escritório. Sim, ela deixou o hospital para se tornar diretor de recursos humanos da Richardson e Associates. O programa de enfermagem avançado, Margaret ameaçou sabotar. Carla o concluiu com uma bolsa completa, financiada pela própria empresa. Mamãe, Isabela correu para o escritório depois da escola. Hoje aprendi sobre matemática financeira, disse o professor. Eu posso ser o que quiser quando crescer. E o que você quer ser? Perguntou a Carla, abraçando a filha. Eu quero ter uma empresa como o senhor, Daniel, mas que ajuda crianças como eu a estudar. Daniel, que havia chegado para uma reunião, ouvia a conversa da porta. Isabela, você sabe que pode contar comigo para isso, certo? A garota correu para abraçar. Lô. Nos últimos meses, Daniel havia se tornado uma figura paterna, não oficial para Isabela. Não por pena, mas por genuína admiração pela inteligência e força do caráter dessa criança extraordinária, Sr. Daniel. Isabela olhou para ele com uma seriedade que às vezes o surpreendeu. Obrigado por me ver quando criança naquela noite e não como Margaret me viu. Essas palavras tocaram Daniel profundamente. 43 anos, ele mediu o sucesso apenas em números e lucros. Agora, ele entendeu que o verdadeiro sucesso foi medido pelo número de vidas que você foi capaz de transformar positivamente. A empresa de Daniel não apenas prosperou após as mudanças, mas tornou-se mais lucrativa. Acontece que quando você contrata e promove pessoas com base em talentos reais, em vez de prejudicar, a qualidade do trabalho melhora drasticamente. Você sabe qual é a parte mais irônica de toda essa história? Daniel disse a Carla, enquanto observavam Isabela empatar em sua mesa. Margaret achou que estava protegendo a empresa, mantendo os padrões. Na verdade, ela estava nos impedindo de acessar os melhores talentos. Carla sorriu. O preconceito nunca foi uma estratégia de negócios inteligente. É apenas o medo disfarçado de tradicional. Naquela noite, Daniel foi para casa pensando em como uma única decisão, a escolha de ver realmente Isabela como uma criança que merecia proteção, transformou não apenas sua empresa, mas toda a sua compreensão de liderança, justiça e responsabilidade social. Margaret Johnson tentou ensinar uma garota de 8 anos sobre hierarquias sociais e, conhecendo seu lugar, ela mesma aprendeu que, em uma sociedade justa, o único lugar que importa é o que você constrói com integridade, competência e respeito pelos outros. 2 anos depois, Isabella Turner Richardson Sim, Daniel a adotou oficialmente em seu primeiro dia na melhor escola particular da cidade, com uma bolsa de estudos completa, criada especificamente para crianças de famílias trabalhadoras. E Margaret, ela finalmente conseguiu um emprego como supervisor de limpeza em um pequeno prédio de escritórios, ganhando exatamente o que Carla havia ganhado quando foi chantageado anos antes. A vida
tem uma maneira curiosa de ensinar humildade àqueles que se recusam a aprender de bom grado. Essa história nos lembra que a verdadeira justiça não vem de destruir nossos inimigos, mas de construir um mundo onde os futuros Isabelas nunca precisam trabalhar para provar que merecem existir. Se essa história tocou seu coração e fez você refletir sobre o poder transformador de fazer a coisa certa, assine o canal para obter mais histórias que provam que, às vezes, a mudança começa com uma única pessoa que decide que não vai mais virar um olho cego para a injustiça.